Vamos aqui então para o passo número 9 dos 13 passos do sucesso que Napoleão Hill escreveu e deixou como se fosse um mapa, como se fosse um plano de ação. O passo 9 é o poder da mente mestra. Ele diz: os planos se tornam inúteis se não houver poder para transformá-los em ação. Então, a ação é a que vai fazer você chegar em algum lugar. Porque se você se lembra aqueles 4 passos filosóficos que eu falei para vocês, que isso não é do Napoleão Hill: proposição, deliberação, decisão e o 4º passo, que é a ação. Se você não chegar no 4º passo, não vai acontecer nada. Você fez uma proposição, vou plantar uma árvore, aí deliberou, é bom, não é bom, tudo bem, vai ser bom, vai ter sombra, vai dar frutas, vai ter flores, tal, não sei o que, tá bom, puxa, legal. Proposição, deliberou, aí decidiu, sim, vou plantar uma árvore, sim, vou plantar uma árvore, e você não planta. Então, você gastou, ninguém perde tempo, tá, pessoal? Pessoal, a gente gasta tempo, porque você não consegue perder o tempo. Você se propôs, deliberou, decidiu, mas não fez nada. Eu estou decidido. Tá, e o que você está fazendo? Não, eu sou decidido, estou decidido. Sim, vou fazer, não, não vou fazer. Mas você não está nem fazendo e nem não fazendo. Então tem que ir para a ação, que é o que ele fala aqui. Poder para transformá-los em ação. O conceito de poder pode ser definido como o conhecimento organizado e inteligentemente direcionado que possibilita a transformação do desejo em sucesso e em riqueza. Tá vendo o que ele fala? É o poder do conhecimento organizado e inteligentemente direcionado, que eu acabei de falar para vocês. Proposição, deliberação, decisão. Isso tudo está muito organizado, porque você pensa na proposição, você na deliberação vai te dar esse conhecimento organizado, inteligentemente direcionado. Você percebe? Que eu falei de uma outra maneira, mas é exatamente isso. Esses 4 passos filosóficos que eu estou falando para você, que não é meu, que também não é do Napoleão Hill, é de um grande mestre. Ele fala isso: proposição, deliberação, decisão e ação. E por que eu friso bem isso? Eu falo muito disso. Porque se você fizer isso, no final eu vou fazer um resumo disso, simples e rápido. No começo eu preciso percorrer para que vocês entendam, mas eu vou fazer um breve resumo de tudo isso, de como você pensar, ter a primeira ideia, fazer a sua imagem mental, o que você tem que colocar, como você faz para aumentar o seu merecimento e o desejo real, e como você vai fazer a sua vida para que a sua vida possa mudar. Mas você veja bem que todos eles falam isso: conhecimento organizado, inteligentemente direcionado, que possibilita a transformação. É igual fazer o bolo. É uma coisa simples, né? Se você não tiver a mecânica de fazer isso, você não transforma farinha, manteiga, óleo, açúcar, fermento em bolo. O chocolate ou a laranja, se você que bolo você quer fazer. Primeiro você precisa ter os elementos, depois saber como organizá-los e depois saber como processar tudo isso para que se torne um bolo. E fazer um bolo é a mesma coisa que você mudar a sua vida e montar o seu sucesso. Claro, já me fizeram uma pergunta aqui: mas aquele pessoal que ganha na loteria ou que fica milionário porque ganhou uma herança, é a mesma coisa. A frequência com que você está fazendo, a sua imagem mental daquilo,
é que vai te levar para aquilo. Você tem uma organização. Tem gente que fala assim, poxa, eu não ganho na loteria, mas você joga? Não, nunca jogo. Então, como você ganhar? Muito difícil. Pode até acontecer de você chegar na rua, achar um bilhete premiado, alguém te dá um bilhete, você não sabe. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas também, elas querem que as coisas sejam do jeito que elas querem, não é assim. Aí você fala, então esses conhecimentos organizados, eu não estou organizando, tá. Só que pode ser que você organize e no meio do caminho você tenha que mudar rotas, mudar caminhos, percebe? É igual o pessoal que voa, piloto de avião, ele está aqui com uma rota, então, mas lá começa a formar muita nuvem que ele vai ter que desviar daquilo, porque ele não pode entrar naquela turbulência. Aí ele desvia a rota e vai para outro caminho, mas ele vai chegar lá. Não necessariamente com o primeiro plano, mas ele vai ter um segundo plano, onde ele vai mudar a rota. Isso acontece em qualquer coisa da vida, porque às vezes você precisa mudar a rota. Mas a deliberação já contempla isso. Você já sabe que pode acontecer de você ter que mudar a rota. Mas o objetivo final é chegar lá. Não importa se é com a loteria, se é com a herança, não importa. Você pode montar um negócio de vender copo descartável e ficar milionário. Mas copo descartável do lixo, sei lá, pode acontecer tanta coisa. O que precisa? De novo, um plano ardente, bem definido. Você seguir isso porque você teve um conhecimento organizado e inteligentemente direcionado que possibilita a transformação do desejo em sucesso e riqueza. É isso. Una-se a outras pessoas, esse é um outro item, una-se a outras pessoas para trabalhar especialmente com aquelas que contemplam seus pontos fortes e fracos. E é uma excelente ideia desenvolver harmonia entre o grupo. Harmonia entre o grupo. De novo, vou falar essa palavra harmonia. A harmonia é a manutenção do estado primeiro. É você o grupo manter aquilo que foi combinado lá atrás. E aquilo vem se mantendo, é harmônico. Cada um, dois, cada um, dois, cada um, dois. Um, dois, três, um, dois, três. Agora, se não tiver uma ordem, aí é desarmonia. Entendeu? Harmonia. Você percebe que mantém o ritmo. Agora, isso não é harmonia. É um exemplo que eu dei simples para que possa entender que o que é harmonia. Harmonia é a manutenção do estado primeiro. Cada uma dessa, duas dessa. Percebe? Harmonia, manutenção do estado primeiro. Aí a coisa vai. Outro item. Para enriquecer, deve haver muita organização e planejamento sustentados por um desejo ardente. De novo, ideia principal, primeira ideia, primeiro desejo, primeira imagem. Se você ficar mudando o tempo todo, se você não seguir aquilo, não vai ficar. É um processo, entendeu? Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Ou para fazer uma imagem melhor. Eu sei que vocês estão entendendo. O avião, quando ele vai subir, quando ele vai levantar voo, ele vai até a cabeceira da pista, e aí eu podia dar muitos exemplos do feijão, do bolo, tanto faz. Ele entra na pista, começa a acelerar, ele vai aumentando a aceleração, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, mas é a aceleração que ele está mantendo. A ideia primeira é acelerar, ele vai, quando ele chegar numa velocidade ideal, ele começa a levantar, porque aí há sustentação do ar nas asas e ele consegue então decolar, sair do chão. O bolo também é a mesma coisa, você tem que começar com o forno a 180 graus e manter essa temperatura, porque se você diminuir
a temperatura, ele pode não conseguir atingir aquilo que você quer. Ou seja, de novo, harmonia, manutenção do estado primeiro. Isso é fundamental, pessoal. Vamos agora para o outro item. A felicidade ela está no ato de realizar e não de possuir. A felicidade está no ato de realizar e não de possuir. Porque na hora que você possui, eu vou explicar. Objetivo 1, você quer ir para o objetivo 2. Do objetivo 2, você quer ir para o 3. Do 3, você quer ir para o 4. Porque onde está a felicidade? No ponto que você atingiu ou no processo? A felicidade está no processo, no caminho. É ali que é o interessante. Então, não é possuir, porque na hora que você chega naquele carro que você deseja, aí você vai ver, puxa vida, mas existe um carro melhor que esse. Agora eu quero comprar um carro amarelo, agora eu quero comprar um outro carro com mais potência. A felicidade não está no ponto. É igual viagem, você quer fazer uma viagem, aí você planeja a viagem, aí daquele ponto, a hora que você chega lá, chegou. E aí depois você quer fazer uma outra viagem. Então, a felicidade está no ato de realizar. E eu acrescentaria aqui, ele não colocou, mas eu acrescentaria que é o processo. Porque é o processo que dá vida, é o processo que faz você se movimentar, é o processo que move as coisas. Então, essa mente mestra que eu falei, você tem que ter isso como um caminho para ser seguido, tá bom? Bom, essa é a aula 9 e depois, como eu falei, no final eu vou fazer um resumo, mostrar para vocês que é muito simples, basta que... Mas esse é um estudo que a gente está percorrendo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe, comenta, se inscreva aí no meu canal, mande isso para quem você ama, porque as pessoas precisam saber disso. Assim me avante.